sei se vocês estão me escutando. Sim, a gente te ouve bem. Boa tarde, gente. Quem está chegando aí para participar com a gente do lançamento desse livro tão importante. Acho que esse livro, sem modéstia, vai fazer parte aí de um coletivo, né? Um apanhado de histórias e memórias da militância favelada, do cotidiano das favelas, aqui do estado do Rio de Janeiro, vozes da resistência, porta-vozes da resistência, chega para contar essa história tão bacana de 3 favelados que, a partir das letras, né, e das mídias, conseguiram fazer chegar e fazer um diálogo muito bacana com as conjunturas durante o período em que a gente escreveu para o Jornal do Brasil Online. Muito bom estar aqui, muito bom estar nesse momento de celebrar aí, né, esse marco, esse lugar de memória que é esse livro. Ficou lindo, né, gente? Davidson, massa demais. Valmir Júnior, Davidson Coutinho, Mônica Francisco, celebrando e agradecendo aí a você que está com a gente nesse lançamento virtual do Porta-Vozes da Resistência. A gente quer aqui também saudar o Pedro Grossi, né, que foi uma figura fundamental em criar esse espaço, ser vanguarda desse processo no Jornal do Brasil, levando 3 favelados para falar sobre essa realidade, né? E a partir da favela. Então, celebrar aí esse encontro, um abraço apertado no Pedro, a gente está vendo aí Pedro tentando driblar as dificuldades com a tecnologia, mas a gente tem uma enorme gratidão por essa figura corajosa que conseguiu inserir esses 3 favelados nesse contexto de um dos maiores jornais da história do Brasil, Jornal do Brasil, né? Jornal do Brasil fundamental. Também saudar Débora Lanes, né? Durante muito tempo nos acompanhou, e toda a equipe da redação do Jornal do Brasil, que sempre foi muito acolhedora e solícita conosco naquele espaço que a gente ocupou com maestria, eu posso dizer. Então, quero passar para os meus companheiros, vou passar para o Valmir, eu acho que foi o primeiro, né, Davidson? Como é que a gente organiza essa bagaça para falar um pouquinho como a gente conheceu, como a gente chegou no Jornal do Brasil. Então, acho que quem abriu aí esse caminho foi o Valmir, né, Valmir? Exatamente, Mônica, exatamente. Vamos lá. Muito bom estar aqui. Queria dar um salve aí para geral que está acompanhando, né, cara? É uma alegria poder estar lançando livro, mano, na moral. Favela produzindo cultura, literatura e arte, mano. Eu acho que essa é a primeira coisa que nós temos que apresentar aqui. Narrativas que são apresentadas por 3 favelados que reproduziram o seu cotidiano, reproduziram o seu dia a dia nas linhas transcritas pelo JB, e hoje está virando livro. Eu estou muito emocionado, cara. Estou muito orgulhoso, nervosinho também, porque é o lançamento do nosso livro, né, Mônica? Mas eu acho que foi legal, porque eu tive a grande experiência de poder representar a sociedade civil no encontro do Papa Francisco, quando ele teve ao Brasil em 2013. E, a partir disso, o Pedro Grossi teve uma sacada genial, e ele, como diretor-chefe do Jornal do Brasil na época, falou por que não transcrever essa narrativa desse jovem que inspirou tanta gente a partir daquele encontro com o Papa para o Jornal do Brasil. E eu acho que trazer Valmir Júnior não vai ser só o suficiente para falar de religião, né? Que primeiramente era o ponto de vista da juventude pela perspectiva religiosa e, por assim dizer, né? Ou a religião pela perspectiva da juventude. Mas eu acho que Pedro viu que tinha caroço nesse angu aí, né? E decidiu trazer para o Jornal do Brasil essa voz preta, favelada, dessa cultura popular, entendeu? Dessa cultura que muitas das vezes é suburbana, porque é uma cultura latente nos espaços periféricos, né? E o Pedro é um cara que vem do subúrbio, vem da Zona Norte, reconheceu o dia a dia da pobreza, sabe como é que essas coisas funcionam, sabe como é que é o nosso cotidiano, e teve essa visão.
E aí ele fundou a comunidade, a coluna, né, dentro do Jornal do Brasil. Tivemos esse espaço dentro do JB, que é a coluna Comunidade em Pauta, onde a gente teve uma grande alegria de poder compartilhar nossas histórias de nossa vida. E é uma coisa muito massa, né? Eu tô num saudosismo aqui hoje, Mônica, Eu porque também. tinha semanas. Não, tinha semana. Eu acho que isso aí a gente vai conversar um pouco mais sobre as nossas colunas. Eu vou dar a bola para o Davidson falar um pouquinho. Depois a gente vai falar como é que era escrever para o Jornal do Brasil, escrever comunidade. Nossa, insano! Nossa! Duas Boa Insano! colunas por tarde. semana, 3 colunas por semana. Vamos que vamos, Davidson. Boa tarde a todos e todas. É um prazer aqui estar com meus colegas que por anos trabalhamos juntos lá no Jornal do Brasil. Eu acho que falar do Pedro é muito mais do que falar do Jornal do Brasil ou do livro, mas falar de construir amizade, né? Eu acho que assim que foi uma oportunidade muito grande a gente se conhecer naquele Jornal do Brasil, eu, Mônica, Valmir, cada um com as suas lutas, com seus desafios, e não era fácil. A gente tinha também as nossas dificuldades diárias nas nossas comunidades, e aí tinha que escrever 3 vezes por semana, e ficava Ai, naquele agito, procurando como escrever, entrevistar. E eu me lembro até um dia, eu com a Mônica, a gente bolando uma estratégia para conseguir um aumento, porque a gente estava ganhando um dinheiro, tinha que ganhar assim, tudo muito simples, e fazíamos reuniões, mas era um carinho muito grande, uma amizade muito grande, e que continuou depois do JB. A gente se encontrou, a gente esteve na casa do Pedro, a gente almoçou, jantou junto, e então foi muito bacana, e é muito interessante falar que foi construir amizade. E esse livro, né, o Porta-Voz da Resistência, ele vem trazer, reafirmar um conteúdo que a gente escreveu lá entre 2013 e 2018, mas que se você lê ele sem se dar conta das datas, infelizmente, muitas das coisas que a gente denuncia lá, elas são completamente atuais. Se a gente troca um nome de um favelado desse que foi morto lá atrás, que virou um número, a gente tem a mesma história hoje em dia. Então é cada vez mais necessário que se faça a memória com esses materiais para que a gente possa mudar essa história, né, através da memória. E é uma conquista muito grande hoje a gente ter aqui 3 favelados escrevendo sobre suas favelas, quando por muitos anos a gente foi objeto de pesquisa, de pesquisadores com sua importância, mas que olhavam, faziam a sua leitura externa. E hoje não, nós temos aqui professores com formação em nível superior, pós-graduação, Deputada, né? Deputada, com muito orgulho, e que está falando de Deputada. suas comunidades. Então é um prazer, uma satisfação muito grande, e vamos em frente. ai, gente, que emoção, assim, é muito engraçado, porque quando fala do Pedro, porque, assim, o quanto o Pedro, acho que ele retoma, sabe, essa essência dele quando ele chama a gente para jantar, para conversar, e é tão maravilhoso, né, quando a gente chega lá naquele prédio todo chique, esses 3, porque a nossa cara não nega, né, embora hoje eu esteja Nossa, não fala. mas essa nossa cara não nega quando a gente chega, né, naquele prédio todo luxuoso lá em São Conrado, e a gente é recebido, né, de uma maneira muito acolhedora, né, enfim, com toda o cuidado e o carinho. Isso é muito importante de frisar, né? A importância do Pedro na nossa vida. Esse foi muito engraçado, porque quando o Pedro me conheceu, a partir do Fórum Nacional, né? Que era um encontro, acontece ainda, que começou com o ex-ministro João Paulo dos Reis Veloso, e eu lembro que o Pedro me ligou e eu achei que era para dar uma entrevista para o jornal. Falei, deve ser para falar alguma coisa da favela, do plano que a gente está construindo. E eu estava no meio de uma ação com um projeto de mulheres, né? Então a mulherada falando pra caramba, e o Pedro, aquele jeito acelerado dele, falando: amanhã, 10 horas, você pode estar no Jornal do Brasil, mas eu achando que era para poder falar sobre a favela, falar do Borel, falar do que estava acontecendo, que nada. Era para escrever, e o pior, gente, ele falou: então senta aí agora e escreve. Gente, o que eu vou fazer? Ele falou: não, é para ser colunista. E eu, assim, meio elaborando, né? Colunista do Jornal do Brasil. E foi um choque, sabe por quê, gente? Porque eu pegava o Jornal do Brasil no lixo para ler.
Eu trabalhava numa casa de uma médica e ela assinava o Jornal do Brasil. Doutora Maria Clara Sobral, virou minha amiga, minha amigona até hoje. E ela assinava o Jornal do Brasil. Então, o que eu fazia? No dia seguinte, o jornal sempre estava do lado de fora para ir para o lixo, né? O que eu fazia? Eu pegava o jornal e lia o jornal do dia anterior para poder me atualizar. Então, o jornal que eu pegava no lixo para ler foi o jornal que eu passei a escrever como colunista, gente. Eu falei, não, gente, isso não é real, sabe? É muito louco. E aquilo ficou passando na minha cabeça. E o Pedro, muito doido, falou: me fala um pouquinho aí. Aí comecei a falar da favela, falar um monte de coisa. Ele falou: então agora você senta aí, bota isso tudo aí, escreve aí. E eu, assim, perdida na redação. Eu falei: gente, eu vou escrever o quê? Gente, eu vim aqui primeiro, achando que era uma entrevista. Segundo, já saio daqui colunista. Terceiro, tenho que escrever agora. E eu fiquei olhando para o computador, eu não sabia o que fazer, não sabia para quem. Assim, nada. Aí ele falou, isso mesmo, escreve esse negócio aí de, como é que é? O PP, porque eu estava falando da violência, não sei o que. Ele falou, então escreve isso aí. Aí o primeiro artigo, estava discutindo Olimpíadas, né? A discussão que o Rio de Janeiro teria Olimpíada, não sei o quê. E aí eu falei da violência, de que a população, pelo menos, estava falando que pelo menos não tinha mais tiroteio, mas o tapa na cara ainda era vigente na favela. Aí ele falou, então escreve isso aí. Aí eu escrevi tapa na cara, modalidade olímpica na favela, tipo assim, o PP, não sei o quê. E, caramba, eu falei, publicou, eu falei, não acredito. Publicou, Caraca. Caraca. E aí começou a saga, assim, Encontro Vocês. E eu falei, nossa, 2 jovens, meu filho é jornalista também. Eu falei, caramba, 2 jovens podiam ser meus filhos e tal. E a gente aqui nessa aventura, cada um com a sua linguagem, com a sua vivência. E foi tão potente, assim, foi muito incrível, porque a gente, de fato, viu um jornal do Brasil democrático, né? O Jornal do Brasil democrático, como ele se prestou a ser durante muito tempo, um veículo democrático que dava voz a toda a diversidade da sociedade brasileira. Então, foi um encontro com o Pedro, com a Débora, com a Cláudia Freitas, né? Claudinha. Eu peguei o Maurício ainda, tu lembra do Maurício? Maurício, é uma coisa... Então, assim, o caramba, o menino da Rocinha, não sei o quê, e super feliz, o cara todo, né, professor, não sei o quê, Valmir também, assim. Lindo, 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 lindo. Foi realmente um encontro potente, com pessoas extremamente competentes. Os nossos artigos mostram isso. E eu acho que o Davidson falou uma coisa muito séria, assim. Quanto a gente denunciou essa violência, essa violação da vida favelada, das vidas faveladas, e infelizmente isso ainda continua. Mas foi um lindo momento. Ô, Davidson, você lembra, Davidson, foi seu artigo sobre as Olimpíadas? O meu artigo das Olimpíadas? Eu lembro que o artigo que eu escrevi, que foi um artigo muito interessante, foi aquele sobre o isolamento da linha vermelha e o não isolamento do túnel Rebouças. Da linha vermelha na altura da Maré. Porque na altura da Maré, do aeroporto do Galeão, a Prefeitura do Rio de Janeiro tampa a favela com adesivo da Olimpíada e falou que ali não era para divulgar as Olimpíadas, estavam querendo esconder a favela do Grêmio, né, mano? Esse é o papo. E a desculpa da Prefeitura era essa questão da acústica, né? Que o volume do carro poderia proporcionar para a comunidade. Só que, cara, quando você pega ali a entrada do túnel Rebouças, passando ali pelo Rio Comprido, no Paulo de Frontin, os apartamentos do Rio Comprido é quase colado dentro do viaduto. Então, assim, são dois... se a gente for pegar aqui, as contradições continuam no cotidiano, aí tu falou agora sobre as Olimpíadas, eu lembrei na hora desse artigo, cara. Interessante. Tô aqui vendo o teu artigo,
Valmir, do blackface, nessa conjuntura. Tô vendo do Davidson, assim, falando da prisão só para pobres, e a violência recrudesce nas favelas, né? Tô vendo aqui o nosso... Quando um filho morre, todas as mães sentem. Foi a dor do Miguelzinho, de 5 anos, que eu senti. Então, é o que o Davidson falou, né? Olhando 21 anos, professor Veríssimo postou hoje na sua luta ali na Vila Cruzeiro como professor e a construção do teatro na Laje, e eu escrevendo aqui sobre ele pelo direito de transgredir, salve teatro na Laje. Nossa, foi incrível. Incrível. Um artigo que eu, sim, um dos primeiros que teve uma repercussão grande, inclusive internacional, foi um que eu fiz denunciando a pacificação na Rocinha, foi até de página 87, que a gente estava vivendo um momento muito complicado, muito difícil, de perdendo assim moradores, sofrendo diversas ameaças e sofrendo toda uma imposição do Estado naquela época, né, das UPPs, quando ainda estavam se falando na maravilha da pacificação e utilizando isso como mercado, e antes mesmo do caso Amarildo, né? Então, foi um momento assim de ter aquela voz, aquele espaço e poder ali levar um desespero de tantos moradores foi realmente muito importante. Eu ainda não tinha noção do alcance que aquela voz favelada ia tomar, né? Então, isso é uma coisa que para a gente foi tudo muito novo. Foi assim também, senta aí, escreve, e daí começou a nossa experiência lá. Eu vi que estava tendo dimensão, assim, a dimensão do quanto essas palavras alcançavam, quantos artigos chegavam, quando eu vi o meu artigo publicado no Guelé 10, no portal Guelé 10. Falei, que legal! Depois eu vi um artigo publicado fora. Depois eu vi no 247. Vi alguns de vocês também. Então, eu falei, caramba, a gente tá chegando, assim. E teve um artigo para mim que me marcou muito, que foi um que eu escrevi, na verdade, foi um que eu escrevi com a Cláudia Freitas, sobre a violência policial nas favelas. E eu fui entrevistar um jovem que é praticamente sobrinho, assim, que mora em Niterói. Mas a gente nunca tinha falado sobre isso, sabe? E quando ele começou a falar, ele narrou para mim uma noite de terror, de tortura, dentro da casa dele, ele e a mãe sozinhos, e do lado de fora uma sessão de tortura e de terror, com um jovem como ele, sabe? E eu falei, caramba, aquilo me marcou muito. E a gente escreveu sobre depoimentos de vários jovens e fez uma matéria muito linda. Então, o quanto essa força da nossa narrativa e da tradução que a gente fez, às vezes de uma maneira nem tentando diminuir um pouco, com muita dor, mas de uma maneira muito bonita, né? A tradução das nossas favelas do Borel, da Rocinha, da Kelson, os complexos da Maré. A Rocinha é um complexão, né? Exatamente. É uma cidade. E é interessante, Mônica, a gente até falar um pouquinho... Tá baixo, Valmir, aumenta um pouquinho. Ô, Davidson, tá baixo. Tá baixo? Tá, aumenta um pouquinho aí. Muito fala aí, Valmir, enquanto ele aumenta. Tá. Oi. Não, então, Voltou, Davidson? Como é que foi? O desafio dos eventos digitais. Eu acho que é importante, Mônica, você falava que eu estava dando uma folhada, né, sobre a questão do artigo Blackface e Racismo Nem Tenta Argumentar. Esse artigo também saiu no site dele 10. E para nós foi um grande termômetro ver nossas
nossos artigos sendo circulados nesses veículos de comunicação, que são de uma luta antirracista que a gente pratica esse cotidiano na prática. E o GL10, por ser um portal que trata o assunto da mulher negra em questão, né, eu acho que é importante a gente acentuar isso, pontuar e demarcar o papel e a importância da mulher negra na construção da sociedade brasileira. Não tem como não afirmar isso. O site GL10 cumpre um papel importantíssimo para isso, só que nós homens também viemos de mulheres, né? Então, é importante essa especificidade em alguns espaços. E estar no GL10, para mim, foi muito significativo. Muito significativo. Foi um grande marco. Teve 2 grandes marcos para mim. Queria compartilhar com vocês. Um foi esse, saí a primeira vez no GL10, que foi muito massa. E o segundo marco foi quando uma amiga minha de uma universidade em outro estado falou assim: Valmir, tem um professor utilizando um artigo seu para dar aula na universidade. E, caramba, isso foi fantástico, assim. O cara pegou um artigo meu, publicado no JB, eu não sei quem é esse professor, nunca tive contato com ele, e ele aplicando esse artigo dentro de uma perspectiva comparativa em sala de aula para falar sobre violência na favela. Eu acho que isso daí me marcou muito, né? Foi uma grande... São um grande marco, né? Que a gente pode dizer assim, é determinante, assim, para aquilo que a gente passa a sentir enquanto responsável de ser porta-voz da resistência e como que essa voz, sendo resistente na favela ou em outro lugar. Eu acho que esse daí é uma das coisas que a gente mais valorizou, né? Que são narrativas de favelados, mas são 3 favelados negros, né, velho? Então, assim, e a gente vê como é que a população negra é diversificada nesse processo de ver quem é favelado negro. E aí nós temos a favelada negra Mônica Francisco, a favelada negra Valmir, a favelada negro Davidson, com 3 perspectivas diferentes de vida, mas também com essa questão da pigmentação negra diferenciada. E como que a população negra ela é diversificada, mas ela tem a especificidade. E esse território periférico é o nosso território. Então, ser porta-voz da resistência é ter esse lugar de fala. E quando, para encerrar, né, o Davidson voltou aí com o microfone, e quando você falava, né, sobre a importância de estar no GL10, eu acho que é legitimar essa voz, né, de narrativa, esse lugar de fala, mas para além de ser só um lugar de fala demarcado, né, mas como que o nosso lugar de fala ele é acadêmico, ele fala dentro da comunidade acadêmica e da comunidade favelada ao mesmo tempo. Porque essa é a nossa identidade, a nossa raiz, e é isso que nós somos, né? Oi, e aí, tá conseguindo me ouvir? Boa, Davidson, vai lá. Ótimo. Bem, eu acho assim que é interessante um pouquinho, cada um falar um pouquinho rapidamente assim da sua experiência, né, de como que a gente se tornou essas pessoas que a gente é, como que a gente entrou nessa luta comunitária. E assim, porque tem muito jovem, muita gente que fica interessada em saber, porque se inspira ou está numa luta também e quer compartilhar força. Assim, eu moro na Rocinha, como já foi colocado aqui, fui nascido e criado na Rocinha, sou neto de uma liderança comunitária dos anos 70, Zé do Queijo, que foi o presidente da associação, foi assassinado também nos anos 80, quando eu nasci ele já não o conheci. Fui criado com meu pai, pouca gente sabe, apesar de ser doutorando em design na PUC, minha primeira profissão foi barbeiro. Fui formado pelo Sindicato de Oficiais de Barbeiro do Rio de Janeiro. Uau! Revelações! Com 12 anos eu cortava cabelo com meu pai, até hoje eu corto, se precisar. E aí, nessa época, eu conheci a PUC e comecei a conciliar os estudos na PUC, no NEAN, que é o Núcleo de Estudo e Ação sobre o Menor. A PUC tem uma ação comunitária também, uma ação afirmativa histórica, muito relevante na transformação da vida de muitos jovens. Ela é uma referência com o programa de bolsas, antes mesmo de existir ProUni, esses outros programas de inserção. E aí comecei a participar desse programa, até que 18 anos fui fazer universidade. Assim, eu lembro que eu só entrava na PUC com a minha mãe em época de eleição, porque minha mãe vota aqui dentro, aqui tem um colégio eleitoral, 211, onde minha mãe votava, e ela jamais imaginava que um dia eu poderia me tornar aluno dessa universidade. Ainda era um universo muito distante lá atrás, então ainda eu tenho 30 anos, imagina, com 5, 6 anos, isso era uma coisa muito distante para a nossa realidade, né? E imagino para os demais e para todos que estão nos ouvindo, que são de comunidade. Então ela não imaginava, ela não tinha nem essa ambição, porque na nossa família
quem tinha ensino médio ainda, os filhos que foram começar a ter o ensino médio, ainda era uma coisa muito de difícil acesso, né? Então, venho fazer a graduação, começo a trabalhar na PUC, no NEAN, que é esse núcleo, onde eu era aluno, e aí me interessa, e aí na graduação é interessante falar que foi aí que eu comecei a me reconhecer como a ter orgulho da favela que eu carregava e que eu morava, porque até então eu só via, não me via representado. Eu via televisão, não me via na televisão, não me via nos programas, não me via na novela. Então, onde falava, eu moro na Rocinha, todo mundo, ih, tá doido? Que perigo, como é que você tem coragem? E aí, na faculdade, eu vou estudar a história das favelas, vou estudar a história da Rocinha. E quando eu fiz um primeiro livro, que foi um olhar sobre a produção cultural na Rocinha, e aí que eu comecei a ter aquela raiz, aquela vontade de, não, é isso aqui, eu carrego essa Rocinha, eu tenho orgulho de chegar onde eu for e falar, eu sou da Rocinha. E aí veio o mestrado, onde eu comecei a fazer pesquisa sobre comunidade, o doutorado também, agora que tem andamento, e nesse período todo surge o Jornal do Brasil, que intensificou ainda mais esse papel de liderança comunitária, porque a gente tinha uma responsabilidade muito grande de representar e dar eco a tantas vozes, né? Então, esse é um pouquinho um resumo dessa experiência, um resumo desse meu local de fala, da Rocinha, e acho que vai ser importante vocês também compartilharem um pouquinho da história de vocês. Só antes da gente continuar falando, quem tiver pergunta para a gente, e uma coisa muito importante, o livro, gente, pode ser adquirido, todo mundo que está aí querendo o livro, só mandar mensagem para a gente, que a gente faz chegar até você o livro, tá bom? A gente quer que o máximo Correio tá aí, Correio tá aí. Correio voltou, ressuscitou, vamos lá fortalecer. A gente sabe o quanto é importante. Eu vi até outro dia várias críticas, tem uma galera baixando o livro de uma galera preta que está produzindo, sabe? Geralmente são livros que são muito acessíveis, então a galera está no corre, né? Então vamos fortalecer, vamos comprar os livros, vamos comprar a produção preta, né? A gente tem muita coisa boa nossa sendo produzida e a gente tem que cada vez mais fortalecer a nossa literatura preta, sabe? Então, vamos fortalecer, aciona todo mundo, vamos ler esses artigos. Esses artigos são fundamentais, são parte da memória de construção da sociedade brasileira, não só do nosso estado, do nosso município, mas é a memória desse período importante, de um dos mais importantes jornais do Brasil, o Jornal do Brasil. Então, a gente traz a nossa favela na veia, como falou aí o Davidson, né? Borel, a Kelsons, o Complexo da Maré, né? A Rocinha, que é esse mundo, esse universo, né, potente. Ai, gente, o que é? Ai, adoro comprar galinha na Rocinha, gente. Ai, meu Deus, que saudade de comprar minha galinha, gente. Galinha, gente, galinha. Sabe? Que saudade, gente. A melhor galinha do Rio de Janeiro tá na Rocinha, gente. Verdade, não tem galinha. Verdade. Não, os aviários da Rocinha são maravilhosos. Sim. Então, sabe, eu acho que a gente precisa fortalecer essa literatura preta, que vem da favela, vem dessa potência, vem da vivência, vem das experiências individuais, mas, sobretudo, das experiências coletivas. Então, é só acionar a gente, que a gente faz chegar até você esse livro. Agradecer também a Nilza Valéria, que foi uma figura fundamental para... Fundamental. Não, a Nilza conseguiu aguentar a loucura dessas três figuras, né? Agradecer ao nosso mandato que cedeu a Valéria aí nesses períodos de trabalho. Era uma pessoa, a única pessoa que conseguiu colocar ordem na gente. Sim. Foi verdade. A Nilza Valéria, com a experiência dela já anterior. Então, por isso, a gente agradece muito a Valéria voluntariamente ter colocado a experiência anterior dela, né, de produção em outros trabalhos que ela fez na vida para nos auxiliar nessa travessia, né,
que agora a gente... Quer dizer, o Davidson já tinha livro, porque... Viu, Valmir, que eu falei? Falei, né? Já dá para ver aí, hierarquicamente. Ele é chique, rapaz. Olha só, deixa eu falar aqui um negócio. Tem que afirmar que o negócio tá aqui. Quando a Mônica falou assim, são 2 jovens, 2 garotos, poderia ter idade do meu filho, né? Um é professor, que não sei o quê, e o Valmir também é. Eu também sou professor, mas também vamos demarcar aqui que o Davidson é diferente de mim, né? Eu desafio ele como? Zona Sul da Rocinha, tá ligado? Sou Conrado, Gávea. Sou favela da Kelsa aqui, pai. O cara tá na Zona Sul, né? São Conrado, Gávea. A gente disfarça bem, porque, olha, essa sala que eu tô aqui hoje, eu vim fazer a live na PUC. Por quê? Em casa, a internet às vezes não vai, a luz pode acabar. Disfarça não, Davidson. Às vezes resolve fazer uma obra. Aí eu falei, não precisa. Chefe é chefe, né, pai? Não precisa, não precisa. Bom, gente, assim, quem tiver pergunta, manda pergunta pra gente. Eles estão brincando, hein? Não, manda pergunta pra gente. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Não, gente, tô brincando, claro. Vocês já tiveram algum medo de escrever alguma coisa que pudesse gerar alguma questão, assim? Algum artigo de vocês gerou assim, será que... Eu tive. Conta aí, Valmir. Eu tive. Cara, nós começamos a escrever o jornal em 2013, pode falar agora? Até 2018, né? Pode. Agora tá tranquilo. Agora tá dominado aqui, o bagulho foi frente. Pandemia mesmo, ninguém vai me pegar. A polícia não pode entrar na favela, mano. A polícia não pode entrar na favela na pandemia. Você, favelado aí que tá nos ouvindo, se a polícia entrar, denuncia. O nosso livro Porta-Vozes da Resistência surgiu para isso, entendeu? E eu fiz uma denúncia muito grave de um assassinato, na qual eu vi uma uma ocultação de provas, e eu fiz essa denúncia. E foi de uns caras que entraram na favela, mataram um jovem. Eu citei toda a cena, citei toda a situação, não citei os nomes, mas eu fiquei com muito medo porque eu cruzei com eles mais 2 vezes aqui na favela, com o mesmo policial, porque eles mataram um menino. Eu estava próximo da situação, né? Depois eu vi eles violando mais direitos de trabalhador, agredindo o pai de um amigo meu. E eu fiz a denúncia dessa galera em 2 jornais, uma das colunas. Não me recordo se ela está aqui, eu estou dando uma folhada. E o que acontece, né? A gente que é da favela convive com muita gente. Quando a gente passa o processo de educação, né? Eu sou cria da Kelso, minha família chegou aqui na década de 70, né? Então, a minha vida foi aqui na favela, mas eu passei um momento da minha vida também morando na cidade alta, que quando eu nasci, minha mãe se mudou para lá, mas ela passava todo o nosso cotidiano aqui na favela. Ela vinha para cá direto. Quando minha mãe me teve a minha irmã, ela ficou morando aqui todo o período de resguardo. Fiz creche aqui antes de acessar a escola, enfim, né? Então, tô na Kelso desde quando minha avó chegou, né? Então, essa questão geracional, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai estudando fora da favela, que aqui na Kelso não tem escola municipal. Alô, prefeito do Rio de Janeiro, comunidade de 14 mil habitantes. Por lei, tem que ter uma escola municipal de 2º ciclo do ensino fundamental, e aqui não tem. Então, Mônica, vamos ajudar a gente aí. Na Kelso não tem escola, só tem uma escola que tem só o 1º ciclo com 200 vagas. Isso é muito ruim. Nossa molecada tem que sair daqui da favela para poder estudar em outro lugar. E nessa a gente conhece muita gente. Eu conheci um amigo meu de infância, que hoje ele virou polícia, e a gente mantém contato e tal. E quando eu fui compartilhar em alguns dos grupos que eu tô, esse meu amigo me chamou no privado e falou: cara, cuidado, porque você mora aí na favela, e eu já ouvi gente falando que tem um cara da favela escrevendo pro jornal. Aí, meu irmão, comecei a ter medo, Mônica. Passei a ter medo. Passei a ter medo. E aí eu comecei, e aí é bom que a polícia saiba mesmo que nós somos inteligentes, usamos outras estratégias. Eu passei a mudar a minha rota da Gávea para Kelso, da Kelso para Gávea, durante a semana. Cada dia eu fazia uma rota, porque eu mudava o horário, chegava mais cedo, chegava mais tarde, pegava outro ônibus. Justamente, tu começa a criar um pavor dessas situações, quando você passa a denunciar a violência, denunciar os abusos de direito, as violações de direito da população favelada, tu começa a acumular traumas, ficando traumatizado.
E assim, é muito ruim, né? Porque tenho certeza que hoje nós temos mais cautela nas coisas, né? Essa palavra que eu queria utilizar, né? Ficamos mais preocupados, tomamos mais cuidado, porque infelizmente Marielle foi assassinada. Marielle foi assassinada e serviu de exemplo para nós, né? De como nós temos que reagir diante de algumas situações. Mas escrever sobre violação de direito na favela dá medo. Porque dependendo do que você for escrever aqui na favela também, pode ser cobrado do outro lado. Né? Então tem que tomar cuidado, ficar atento para não vacilar, para não dar mole, para não cair, para não errar, para não se desequilibrar e continuar sendo referência na comunidade que nós somos, que nós somos, né? Que não é a comunidade onde eu moro, é a comunidade que eu sou, que é uma vivência comunitária que tem dentro da favela. Acho que uma coisa que vocês vão gostar muito quando tiverem acesso ao nosso livro, nosso bebê, né, com uma mãe e 2 pais. Nosso bebê, ó, quando vocês tiverem... Família moderna, contemporânea. A gente está dialogando com essa realidade. Tem uma frase importante da vereadora Marielle Franco, né? Vocês vão encontrar uma frase potente dela, falando sobre favela. Então, sim, vai ser bem bacana. Nós tivemos também, contribuindo, né? A contracapa, ela foi escrita, né, falando sobre o Wikifavelas, com a doutora Sônia Fleury. A gente tem, né, figuras importantes, como Pedro também, apresentando o livro, fazendo o prefácio, Tamar Silva, Marise Cunha, quem mais, meninos? Contribuíram aí. Eu queria citar aqui o Hugo Vilela, né, cara, meu grande amigo que também fez uma apresentação da minha coluna, uma apresentação da minha história. É um cara que eu tenho muito carinho, um orgulho danado que eu tenho do Hugão, lá de Angra dos Reis, militante do Movimento Negro Unificado, do Partido dos Trabalhadores como eu. E o Hugão é uma pessoa muito referente para mim e que eu agradeço muito, agradecer minha irmã também, que minha irmã completou aqui o livro. Que lindo! Minha irmã é minha vida, meu coração, meu sustento, minha raiz, amo de paixão. E é isso, né? E agradecer também toda a favela da Querço, né, mano? A rapaziada que sempre fecha com a gente, meus amigos da PUC, da Pastoral Universitária. Quantas horas meu chefe de show escreveu, cara? Davidson, escuta essa, Davidson. O Padre Abel ficava desesperado às vezes, porque eu tinha que escrever, tinha que mandar artigo pro jornal. Mano, chegava Padre Abel lá na sala, meio negócio que já tá. Calma aí, Padre, rapidinho, aí fechava a aba do Word que tava o texto escrito. Poxa, pode entrar aqui, tava só terminando de fazer um negócio. Chefe, brigadão aí pela moral que tu me deu por 5 anos trabalhando na PUC e escrevendo pro Jornal do Brasil. Isso aí mesmo, agradecer a essas que pessoas bom, que gente, permitem, Tainá, né? de Paula, desculpa, Tainá de Paula com a gente, né? Grande figura urbanista, uma importante discussão. A gente está falando aqui de 3 favelas. Lembrei, Tainá, agora você está falando da importância, né? Quando a gente fala da questão urbana, a gente está falando do apagamento de muitas vozes, e essas vozes são fundamentais, né? E como a Tainá entrou, eu lembrei dessa questão da cidade, a Rocinha, Borel e o próprio Complexo da Maré, né, para fazer esse paralelo, porque são essas 3 favelas estão representadas aqui, elas são um marco na questão da urbanização de favelas, do reordenamento urbano, né? Da questão das remoções, da defesa e da luta pela moradia, e a gente pode fazer essas vozes emergirem aí, né? Então é fundamental. Tainá me lembrou disso. Gente, eu queria... Vou passar para você mesmo, Davidson, tá, que aí tu já emenda. Galera quer saber qual o preço do livro, e se tem outros projetos em vista. Então, já estão provocando para a gente fazer mais, olha aí. Pode ser o volume 2, né, com mais artigos, quem sabe. Vocês digam aí. Então, Davidson, você responde. Preço do livro e se tem outros projetos, para além do que você já ia falar. Queria agradecer também outros textos que tem do
Um que abre a minha fala, que é do professor Augusto Sampaio, que é vice-reitor comunitário da PUC, e assim, um pioneiro no programa de bolsas, no programa de cota universitária, assim, uma pessoa muito querida, referência. E a professora Marina Moreira, que é a minha mentora, professora aqui também da PUC, fundadora do NEAM, uma pessoa também com muito carinho pela Rocinha, e que tanto participou não só da minha vida, mas como a vida de tantos e tantos, tantos jovens ao longo desses anos. Bem, o convite para um projeto novo, com certeza eu aceito, mas só se a Nilza Valéria topar continuar. Eu não sei se ela vai topar. Consegue botar ordem. Eu acho que ela não vai querer, mas... Ô, Davidson. Oi. Ó, favelado precisa de padrinho, esse é o papo, hein? Ó, exato. Já vamos falar com o nosso padrinho aí, já. Precisa. E quanto ao valor, a gente tinha pensado... Valmir pode me corrigir, acho que era R$30, não era, Valmir? R$24,99, é promoção. 24 no Black Friday, não é? Pandemia, promoção de pandemia. E no meu pandemia. No meu caso... As pessoas são porrados, gente. Ela não vai olhar o preço promocional, entende? Nesse momento... tipo o pobre que só olha para o lado direito do cardápio para ver esse primeiro preço e depois escolhe a comida. Isso mesmo. No meu caso, os livros que eu tô... falar, Mônica, calma. Até caiu um negócio aqui. Os livros que eu estou dispondo à venda, eles estão... Eu fiz uma recompensa numa vaquinha que a gente fez aqui para o projeto da Rocinha, chamado Tamo Junto Rocinha, e a pessoa que fizer uma doação nesse valor, ela vai receber o livro, em algum momento que a gente conseguir entregar, né? Mas a gente vai estar formulando lá os endereços das pessoas, e aí esse valor está sendo destinado para a compra de kits educacionais para as crianças, estão recebendo em casa, além de cestas de alimento, de verdura, máscara. É um projeto, quem puder seguir é o @TMJ Rocinha, Tamo Junto Rocinha. Ó, a Nilza respondeu que o desafio está aceito. Então vem aí, gente. Mônica, Valmir e Davidson, 2 a revanche. O Edmilton mandou um abraço, Mônica. Edmilton é dirigente nacional do MNU. Nosso companheiro da Bahia. Ó, a Bahia está se... Eu ia falar, Edmilton, só gente fina entrando nessa live, gente. Edmilton, Tainá, Marise Cunha, quero agradecer Marise Cunha e Itamar Silva, né? Marise Cunha, pesquisadora da Fiocruz, uma estudiosa de favelas, sobre educação popular, é uma mulher assim que tem uma vivência, uma experiência, uma humanidade, e é uma referência na minha vida, foi minha coordenadora. Fátima Piveta também, do Laboratório Territorial de Manguinhos, está aí assistindo, galera de Manguinhos, do Borel. Quero agradecer ao Itamar Silva, grande professor, né, que fez a apresentação aí do meu capítulo. Foi incrível ter o Itamar e a Marise dividindo essa construção para apresentar. Então, você precisa ler, gente. Você tem que ter esse livro. E para fechar, galera, porque a gente está indo embora, a gente já está caminhando para o final da live. Já, Mônica, o tempo passou muito rápido. Pois é, eu também achei. Eu queria assim, que vocês falassem um pouco, como professores, a importância desse livro nas escolas. Ele é importante, por exemplo, para um trabalho pedagógico e para fazer um trabalho nas escolas, sobretudo nesse desafio das escolas que estão em favela. Lembrando que o Valmir faz aí uma fala sobre a não existência de favelas, sobretudo ensino básico, ensino médio, nas nossas áreas de favela, são muitas, né? Mas o quanto pode ser importante um livro como esse em um espaço de aprendizagem. Salve Bahia, Edmilton. Edmilton, quem me mandou mensagem aqui foi o professor Conte, Mônica. Conte mandou um grande abraço, falando que dividiu muitas folhas com você na faculdade. Nossa, Conte Marcelino! Conte Marcelino! Que emoção! Vai lá, Valmir.
Você responde, Davidson, depois eu vou? Vai lá. Pode começar. Você quer começar? Não, começa aí, eu comecei da Bem, outra. Vai, é assim, eu acho que é fundamental que as escolas possam ter acesso não só a esse livro, mas a toda a literatura e bibliografia negra, porque a gente assim passa muitos anos na escola aprendendo com autores que, mais uma vez, a gente não se vê, por alguns, né, não tão reconhecidos, não falam tanto da nossa história, e as favelas, por exemplo, eu não estudei no ensino médio, no ensino fundamental, nada sobre a história de formação desse espaço, então acho que para uma criança de comunidade conhecer a história do Brasil, conhecer a história do mundo, ela primeiro precisa conhecer a sua história. Então, como vai ser interessante, como é interessante uma pessoa, uma criança da Rocinha começar a aprender história sabendo por que a Rocinha é Rocinha. Então, é fundamental que se tenham materiais que tratem com autores de favela, que falem sobre favela nas escolas. E, além disso, é muito importante porque os alunos vão se sentir capazes de escrever também outras histórias. Me vem à cabeça o filme Escritores da Liberdade, que mostra aquele desafio da professora dos alunos começarem a escrever a partir das suas histórias, antes de se preocupar em ler autores que ficam tão distantes dessa realidade, né? Então, é fundamental, assim, eu estou à disposição, e acredito que os colegas também, para que a gente tenha uma distribuição nas escolas nas comunidades que a gente mora, e se alguém quiser ampliar isso para poder atender mais escolas, a gente também está à disposição, porque é fundamental que esse conteúdo, não só esse, como eu falo, mas que outros conteúdos dessa linha sejam acessados por crianças, por adolescentes, nas escolas. Bom, eu já acredito, dando continuidade ao que o Wilson falou, né, que o nosso livro, ele é um livro que ele conta a história do tempo presente. Eu, como na condição de professor de história, né, trago isso daí, faço a demarcação, né, porque essa história do tempo presente, ela é a história do cotidiano. Não existe possibilidade de um processo de formação educacional se for uma formação complementar a toda a integralidade do saber. Então, nós temos que fazer com que as disciplinas elas se encaixem e dialoguem entre si para que a gente possa construir um processo de formação educacional que não tire o indivíduo do seu território e leve ele para outro, dentro de uma perspectiva do olhar da cidade. E aí, quando você falou da Tainá, trouxe essa grande figura, né? Eu acho que é importante a gente salientar como que a história do bairro ela ajuda na formação complementar, ética, moral, inclusive na formação da personalidade do jovem e do estudante. Porque quando o cara sabe que o bairro que ele mora foi fruto da luta do trabalhador, ele vai falar, caramba, esse trabalhador lutou por quê? Por que o bairro da Penha, onde eu moro, e essa região do Complexo da Maré, como que elas têm uma ligação? Foi por causa da história da indústria do Rio de Janeiro, onde a Penha se tornou um grande conglomerado de grandes indústrias na década de 60, 70 e foi morrendo de 80 para 90. Então, assim, o que passa por isso? A história da Penha fala sobre acesso à praia, que nós temos a nossa praia, só que acabaram com a praia do Favelado, que é a Baía de Guanabara. A gente sabe que a maré foi poluída e continua poluída e não tem de poluição por lá de cá, porque é na favela. E assim, e ao mesmo tempo a Penha é o lugar do trabalho, é o lugar da indústria, e isso daí, de certa medida, faz com que a galera tome pertença do seu território. A falta de uma ideia, de uma arquitetura para a cidade, de direito à cidade de verdade, é que faz com que o favelado não se orgulhe do seu território. A galera não sabe da beleza que tem as histórias contadas na Praia de Ramos, como diz o de Cross. Como que a Praia de Ramos é cantada em inúmeros lugares e mundialmente conhecida hoje por piscinão, que muitas das vezes largado aqui no Complexo da Maré. Então, assim, não tem que ter vergonha da favela, não. Eu botei um blusãozinho que nem o Davidson para pagar de intelectual que tô lançando o livro aqui, Mônica. Mas... Olha, você está implicando comigo hoje. Não tem que ter vergonha. Olha, vocês falaram tanto que a minha internet caiu, eu tive que vir aqui pro corredor. Tá vendo? Sem inveja, olho grande. Olho grande. Pobre é uma desgraça, gente. Olha, cadê o... Não, é isso, cara. E assim, só para complementar, Mônica, para fechar aqui, eu acho que falar esse livro, ele é o retrato do que a favela é, e é o retrato do que a favela tem que ser, de resistência, de luta, mas, ao mesmo tempo, em
em grande denúncia sobre a violação de direitos que nós vivemos aqui no nosso território, né? Exato. Exatamente. Tá certo. Então, gente, a gente está caminhando para o final, assim mesmo, agora de verdade. Saudar Wagner Maia, companheiro, no meu orgulho, né? Eu lembro do Wagner Maia, hoje professor também, assim como Marcelino, professor, né? Não sei se ele é reitor ou vice-reitor agora. Um orgulho também, um homem assim de uma inteligência. O cara é chique, tá coordenando o campo lá no Não, Pará. gente, um homem assim de uma classe. Wagner Maia, maravilhoso. Eu lembro que a gente foi matéria de jornal, né, de alunos cotistas da UERJ. Ele era servente de pedreiro, meu doutor preferido. E, que história, sabe, a gente passava uma fome é naquela brabo. UERJ, meu irmão, que tinha bandejão. Era, assim, uma fome mesmo, de verdade. Essa história realmente Mas é muito legal, assim. Foi legal. Muito... E um cara, assim, com uma potência, que é o Wagner. Os alunos dele, alunas, são, assim, apaixonados, como de vocês também devem ser, por vocês e pela história. E é isso, é a gente fazer ecoar mais vozes para além da gente. Sim. Então, um livro desse... Exato. Você falou muito bem, Davidson, na sala de aula, Valmir também, é mostrar que há possibilidade de se conhecer a sua história, né? O quanto isso é fundamental. Então, agradecer todo mundo que prestigiou a gente nesse lançamento. Dizer que a gente vai ter lançamento presencial. Vamos, assim com certeza. Que acabar o isolamento. Assim que acabar o isolamento. Nem que seja a segunda edição, Com direito Espero a samba. que esgote rápido. A gente vai fazer o lançamento com direito debate. A samba e pagode. Com samba, pagode, funk, sabe? Muito abraço, muito beijo. Pancão, feijoada, pagou funk aqui na Kelson, pagou funk aqui na Kelson. Pagou funk na Kelson, feijoada no Borel, lá na quadra. Galinha na Rocinha. Fechou. Ai, gente, é minha galinha. Eu vou fazer uma galinha para você na Rocinha. Opa, galinhada. Uhul. Olha, gente, galera, fechou essa meta aí, então, só para divulgar aí para a galera que tá nos ouvindo, Mônica, é importante reafirmar aí, fechou essa meta aí de R$ 24,99 promoção, é isso? Isso aí. Mais o frete por causa da pandemia, né? Exato, gente, o frete. Mas vai ter que ter mais frete por causa da pandemia, mano. Mas aí eles vão entrar em contato contigo, gente, é isso que a gente estava falando. Entre em contato com a gente nas nossas páginas, quem tem o nosso contato pessoal do WhatsApp, no direct do Instagram, compra, dá de presente, indica, né? A gente já tem a nossa cota, a gente definiu uma cota, né, para gratuidade, né, exatamente para que as escolas, nas suas bibliotecas, tenham esse livro, porque a gente sabe da importância disso, mas vamos fortalecer, vamos chegar junto, R$ 24,99, mais esse trampo que o Davidson falou, né, do auxílio, da ajuda. Então, é só entrar em contato com as nossas páginas, com o WhatsApp, direct do Instagram, que a gente manda para você autografado. Você vai ter o prazer de ler. Gente, olha, peraí, deixa eu mostrar como o Davidson e o Valmir estão bonitos. A gente já está acabando. Peraí. Não, você tá mais bonita. Peraí, olha! Tô com meu cabelão, ó, tá maneiro. Quem não tá conseguindo ver, compra o livro. Davidson, cadê o Davidson? Que maldade. Peraí. Olha, senão ele vai ficar com ciúme. Peraí, ai, gente. É verdade. Peraí, Davidson, calma, tá chegando. É o vento, peraí. E só volta no Valmir, gente. Seu olho grande, Davidson. Olha! Opa, que isso, gente? Pelo que gato! Olha! Ih, essa mulher hoje. Cadê a deputada? E agora a dona Mônica aqui, ó. A deputada, quem vai mostrar a foto da deputada? Cadê? Eu vou mostrar aqui, David, você mostra aí. Braba. Só braba e braba. Gente, considerações finais, estamos indo embora. Davidson.
Quero agradecer a todos e todas que nos assistiram, a todos que acompanham o nosso trabalho, a quem participou, a todos que botaram a mão nesse projeto, confiaram na gente, que acompanham nossas lutas e vibram sempre com a gente, as pessoas que estão aqui assistindo, mandando essas mensagens de incentivo, isso é muito importante para nós. Agradecer a Rocinha, agradecer ao Borel, agradecer ao Kelson, aos pais de vocês por ter feito vocês, agradecer... Agradecer a todos. Minha vovozinha vai voltar para casa essa semana, mano. Um beijo grande. Valmirzão. Meus queridos amigos, lindo, que alegria poder celebrar a vida, celebrar a resistência, ser porta-voz da resistência é celebrar a vida, porque estamos vivos, estamos resistindo e continuaremos resistindo a todo mundo que pode vir nos falar. Eu escrevo em um dos artigos, e aí, sem mais delongas, e aqui, ó, papo reto, Mônica, isso aqui, ó, ditadura militar é um fantasma que ainda nos assombra. Pode nos assombrar, mano, mas não sairemos da luta, não deixaremos de resistir, seja a galera virtualmente, ou seja a galera que já está indo para as manifestações, com muito cuidado e proteção, mas nós ainda seremos vozes da resistência e não vão calar a favela. Pegou a visão? Isso aí. Fé. Muito obrigado, rapaziada. Muito obrigado, meu Visão Mônica, passada, visão aceita e assimilada. 3 sobreviventes. Valmir, que bom. Sobreviveu à Covid. Somos 3 sobreviventes. Gente, vamos fortalecer. Galera tá precisando de grana. Vamos ter livro de qualidade. Vamos fazer circular. Porta-vozes da resistência. Tamo junto, de fato, nas redes, nas ruas, fazendo o enfrentamento a toda forma de violação dos direitos humanos, do direito à moradia, do direito à saúde, do direito à vida. Estamos juntos, juntas, firmes nessa luta, avançando. Obrigada a todo mundo que contribuiu para esse livro existir, que a gente já nomeou aqui. Todo mundo que vai acessar esse livro vai fortalecer essa memória e fazer ela chegar em muitos lugares. Obrigado para quem colou aqui com a gente no lançamento desse livro e até o momento em que a gente possa estar presente para dar aquele abraço, aquele beijo, celebrar e comemorar junto. Até a vitória sempre. Tamo junto. Beijo, galera. Valeu, galera. Beijo, obrigada. Mônica. Valeu, Valmir. Tchau, Valmir. Beijos.